boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa Abundante Vida. O programa de hoje está um pouquinho diferente, mas está super especial. No quadro Papo Cristão, a pastora Elisa recebe o pastor Leandro e a pastora Valéria para conversar um pouquinho sobre o crescimento da ABC. Você também vai ver trechos da nossa celebração da ABC. E como não poderíamos esquecer da palavra super especial do pastor Desiano. E a gente começa com a conversa que a pastora Elisa teve com o pastor Leandro e com a pastora Valéria, que estão sendo enviados para pastorear a nossa igreja em Deus. Boa tarde, graça e paz para você que está aí ligadinho no programa Abundante Vida pela Olive TV. Hoje nós temos aqui o pastor Leandro e a pastora Valéria, duas pessoas especiais que vão conversar com a gente sobre o crescimento do Ministério ABC. Boa tarde, pastor Leandro. Boa tarde, pastora Valéria. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer é todo nosso. E nós vamos começar conversando um pouquinho sobre a vida de vocês, antes de vocês chegarem aqui, antes do ministério de vocês. Vocês são de onde? De que estado no Brasil? Nós somos de Americana, estado de São Paulo, a mais ou menos 1 hora de São Paulo. E vocês, quando vieram para cá, já vieram casados? Nós saímos do Brasil com mais ou menos 1 mês de casado. 1 mês de casado. Então vieram passar a lua de mel aqui na Europa? Sim. Na verdade, nós não viemos passar uma lua de mel assim na Europa. Graças a Deus conseguimos passar, mas o nosso intuito maior não era esse. Mas nós, na verdade, viemos com o intuito de trabalhar e ter uma vida melhor, né? Por isso nós escolhemos vir até a Inglaterra e conseguimos, né, pegar uma lua de mel assim na Europa. Logo que vocês chegaram aqui, vocês já conseguiram um emprego? Foi fácil vocês se adaptarem? Na verdade, como imagino que todo imigrante passa um período difícil na sua adaptação no país, da nossa vida não foi de uma forma diferente. Nós passamos por alguns momentos de crise no começo, né? Até lembro que foi uma situação bem interessante. Nós chegamos aqui em abril. Abril, nós chegamos e estava muito frio, bastante frio o país, em 2003. E nós não conhecíamos ninguém, só conhecíamos, na verdade, uma pessoa que deu abrigo pra gente. Nós morávamos num quarto em 4 pessoas. Foi uma vida bem difícil, né, amor? E tínhamos um dinheiro que nós trouxemos, planejamos, né? Pensaríamos que seria um dinheiro suficiente para nossa estadia no princípio. Só que não foi bem assim a história. Logo na primeira semana, nós tivemos que sair da casa por alguns motivos que as pessoas que antecederam a morada fizeram algumas coisas que não agradaram e tivemos que sair. Então foi bem difícil. Passamos uma noite na rua. Oh, my! Dormimos na rua uma noite com as malas, né? Mas foi bom, né? Foi um aprendizado, não foi fácil. E a pastora Valéria, o que você me conta deixou a casa do pai para vir para passar uma noite na rua? Me conte como que foi essa experiência. Foi muito difícil, não foi fácil. A gente deixou todo o conforto, eu com 1 mês de casada, né? Não sabia o que era ainda ser uma esposa, ser uma mulher dona de casa. E eu cheguei aqui e tive que deparar com outra situação, né? A gente ficou um tempo nessa casa, morando em 4 em um quarto só. E aí aconteceu essa situação da gente dormir na rua por uma noite, em cima das malas, foi a nossa cama. E foi muito triste, eu lembro que eu chorei muito, né? A vontade era de ir embora, só que a gente sabia que não era isso, né, que Deus tinha para nós. E o interessante foi que quando nós viemos para cá, eu não falei nada para ela de como seria, porque na verdade eu não quis expor para ela a dificuldade. Quando eu vim para cá, eu falei, não, lá vai ser bom, né? Não falei das dificuldades, eu só falei do que seria bom. E quando chegamos aqui, ela se deparou com isso, né? Na época, minha esposa tinha 17 para 18 anos. Então ela ficou bem apreensiva, né? E chorou bastante, nós choramos bastante, né? E creio que não foi fácil. Eu posso imaginar. E quanto tempo depois que vocês chegaram aqui, que vocês tiveram essa fase de adaptação, quanto tempo demorou para vocês acharem a igreja aqui?
Na verdade, não demorou muito para nós acharmos a igreja. Achamos a igreja com mais ou menos umas 2 semanas. Na verdade, foi um processo bem interessante e É isso que eu ia bem perguntar. diferente. Como que foi que vocês acharam a igreja? Eu fiquei sabendo da igreja porque eu fiquei muito doente. Muito doente. Eu fiquei muito doente com uma gripe muito forte, uma gripe que eu nunca tive. E passava febre à noite. E eu liguei para o pastor da igreja, que um amigo me deu um telefone porque o pastor da igreja falava inglês. Que na época é o pastor Aloysius, que tenho muito carinho por ele. Né? E fiquei muito doente e ele acabou nos auxiliando, nos ajudando a questão do inglês. E a partir daí começamos a ir à igreja. Mas não demos progressão a isso. Nós tivemos um desvio aí. Nossa prioridade não era a igreja nesse momento. A gente só queria que ele nos ajudasse por causa do inglês, né? Que o pastor Leandro estava doente na época. Então foi isso que a gente nos levou a estar entrando em contato com a igreja. Suponho eu, como todo imigrante, vocês vieram atrás de benefício próprio, Com de certeza. conquistas pessoais, né? Com certeza. E a igreja em segundo plano. Até mesmo porque, pastora, hoje creio eu que as pessoas que saem do país de origem, ela não sai apenas porque ela quer tirar uma férias, ela já sai com o intuito, realmente, eu digo, não aquelas pessoas que estão tirando holiday, mas eu digo que as pessoas que saem do país para uma vida melhor, ela já vem realmente pensando em ganhar dinheiro, em agregar valor financeiro em curto prazo. Então a nossa realidade não era diferente das outras. A gente veio para querer ganhar dinheiro em curto prazo. E para voltar em quanto tempo vocês pensavam? Como todo mundo tem essa visão de voltar em médio, um ano e meio, a nós gente queríamos queria voltar. comprar a nossa casa, o nosso carro, e com 1 ano a gente ia voltar para o Brasil. E o que fez vocês mudarem essa ideia, que hoje já vai fazer quanto tempo? Vai para 9 anos. 9 anos que vocês Para 9 estão anos. aqui. A minha história, ela se resume, a nossa história, né? A nossa história se resume num caderninho preto, eu digo assim, né? Eu lembro que nós estávamos na igreja, no qual o pastor é pastor hoje, era pastor antigamente. Eu tinha um caderninho de anotações, preto. Eu anotava todas as mensagens que tinha lá. E eu esqueci na igreja e a pastora pegou esse caderninho preto e levou embora. E a pastora ligou para mim, falando que eu tinha um caderninho preto, e ali eu fui. Então, mas você me falou que vocês deram um break. Vocês vieram por causa que você precisava de ajuda, tá? E vocês deram um break, né? Isso. Como foi esse retorno? Através de que foi esse retorno? Na verdade, eu não me recordo. Na verdade, foi assim, como pra gente entrar nesse break, que a gente acha que todo mundo passa por isso também, acredito eu. Quando nós saímos da igreja, porque como algumas pessoas vão para benefício próprio, eu fiquei sarado da doença, eu só precisava do inglês do pastor. E o pastor hoje, eu sendo pastor, acaba sendo uma coisa bem engraçada. Quando a pessoa vem, você já sabe, ela só quer ouvir o inglês. Então, geralmente, na época, eu fui realmente porque eu precisava de um benefício que ele tinha, que seria uma ajuda para mim. Então, eu peguei aquele benefício, usufruí dele e saí. E eu lembro que eu morava numa casa que nós morávamos numa casa que um casal não era cristão. E ele nos convidou para sair. E nós saímos, fomos para uma discoteca que chamava... como chamava a discoteca? Brunel. E fomos lá, e aquela bagunça toda, e nós chegamos, entramos, e eu falei para minha esposa, estava muito revoltado, falei, eu vou pegar uma lata de cerveja e vou tomar. Peguei a copa de cerveja, e ele me falou, tem um tal de pint. Eu falei, quem que é esse pint? Não, pint é um copo. Aí eu falei para ela, eu vou pegar. Ela falou, mas por quê? Porque nessa época minha esposa sempre foi mais temente a Deus do que a minha parte, né? Então eu falei para ela, eu vou pegar. Ela falou, não faça isso, né? Mas eu vou pegar. E peguei uma pint, né? Peguei aquele copão de cerveja que eu nunca tinha visto na minha vida, um copo tão grande. E eu fui beber, e tava aquela bagunça, aquelas danças todas. E a hora que eu fui beber, eu não consegui beber. Aí eu falei pra minha esposa, falei, vamos embora daqui. Ela falou, por quê? Eu falei, olha, porque aqui não é o meu lugar, não é o nosso lugar, vamos embora. Nós largamos aquilo, fomos, aí foi onde nós oramos. E o interessante, pastor, aqui, como que Deus é na nossa vida, quando Deus tem um propósito pra gente. Nós tínhamos uma mania de ouvir Cassiane, eu lembro o CD como fosse hoje, Recompensa. E nós estávamos ouvindo nesse quarto. E eu estava tão indignado com a situação, que eu estava sem emprego,
não via Deus falar, estava bem chateado. Eu dobrei o joelho na cama, no quarto, e comecei a orar. Aí eu fiquei tão indignado que eu falei assim para minha esposa, faz o seguinte, coloca o radinho aí, fica aí que eu vou orar. Lembra como se fosse isso, amor? Fui na beira da cama e comecei a orar. E Deus, na hora, Deus falou muito forte comigo. Falou, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu falei, levantei convicto dali, né? Como se realmente eu fosse revestido. Eu levantei convicto e falei assim para ela, amanhã nós vamos arrumar um emprego. Ela falou, mas por quê? Porque Deus me falou. E qual era a sua idade nesse momento? Eu estava com 21 anos, né? 21 anos de idade. Nessa ocasião eu estava com 20 anos de idade. Quando nós chegamos aqui. Foi um momento de decisão. Eu perguntei a sua idade para os jovens que nos assistem observarem que não precisa ele ter uma idade maior para ele tomar uma posição Com diante certeza, de Cristo, né? Com certeza. E a partir desse momento você teve a certeza que o Senhor estava Bem sincero. no negócio. Não. Bem sincero, não. Porque com 21 anos, como eu acabei de ter falado para a pastora Elisa, nós queremos Deus com um compromisso de benefício. Eu queria um benefício dele ali, o meu emprego. E Deus, como misericordioso, Ele faz isso, Ele nos dá. E então eu precisava de tomar uma decisão para que o meu benefício seja alcançado, fosse alcançado. Então eu consegui, né, esse benefício. Aí eu falei, não, agora, Deus, eu estou preparado, eu vou continuar. Né? Mas não continuei, eu parei no meio do caminho de novo. Né? Então foi bem assim. Então eu queria um benefício, por isso que eu pedi para o Senhor. Tá, e daí como que você então se aproximou do pastor Gesiel, que você começou a desenvolver o teu relacionamento então com o Ministério AVC? Nós éramos, na verdade, quando nós nos conhecemos, quando nós íamos no culto, nesse momento nós não tínhamos compromisso nenhum, né, amor, com a igreja. O que nos ganhou bastante foi que, na época, a pastora fazia muito evento, tinha bastante almoço. Eu lembro que um dos eventos, o pastor me convidou para eu poder pregar num culto de jovens, né? Eu lembro que a mensagem que eu preparei foi uma mensagem ótima, tão boa, que eu durei mais ou menos uns 3 minutos de palavra, né? E a minha esposa, como sempre, intercedendo ali, né? Eu lembro que a Carol, que hoje tem um prazer de ter ela como nossa ministra de louvor, ela era bem pequena e ela dançava, né? Então eu lembro disso tudo. No Ministério de Dança, é verdade. Então foi aí que nós começamos não caminhar junto com o pastor, mas caminhar na onde o pastor estava, na igreja. Mas aquele caminhar que não queria muito compromisso, estávamos ali realmente só para benefício dele.